Os 10% mais ricos possuem 50% das riquezas do país, e os 50% mais pobres possuem apenas 10% das riquezas. Você já deve ter visto estatísticas desse tipo milhares de vezes. Elas são repetidas pela mídia tradicional quase como mantras, justificando ações do governo como taxar os ricos, imposto progressivo, redistribuição de renda e outras besteiras desse tipo. Recentemente, nos Estados Unidos, o pessoal ficou ainda mais impressionado ao descobrir que o 1% mais rico detém 50% das riquezas dos 10% mais ricos. Absurdo dos absurdos. Morte ao capitalismo. Occupy Wall Street. Mas, antes de sairmos quebrando tudo como black blocs desmiolados, que podem estar lutando contra a lei da gravidade, vamos fazer algumas perguntas antes. Será que é o livre mercado que gera essa desigualdade? Será que a desigualdade de renda é mesmo algo ruim? Será que o governo é capaz de reduzir a desigualdade de renda? Enfim, uma sociedade sem governo terá riqueza mais desigual ou menos desigual do que já temos hoje? O anarcocapitalismo traz desigualdade? George Zipf foi um linguista americano que viveu no início do século XX. Em 1935, ele fez uma avaliação estatística da língua inglesa em que reparou que a palavra mais frequente no inglês é o artigo definido the, que equivale no português aos artigos a, o, as, os. Essa palavra aparece 6% das vezes, ou seja, 6% de todas as palavras em um livro em inglês são the. Além disso, ele reparou que a segunda palavra mais comum era a preposição of, mais ou menos equivalente no português à preposição de, que aparecia metade das vezes que a primeira palavra, ou 3% das vezes. Em seguida, a terceira, and, aparecia 1/3 das vezes, e a quarta, to, aparecia 1/4 das vezes, e por aí vai. Ou seja, a frequência relativa de cada palavra é inversamente proporcional à sua ordem. A lei de Zipf é uma forma de distribuição estatística que se encaixa muito bem para descrever a frequência relativa de palavras na língua inglesa. Como qualquer correlação estatística, os valores não são exatos, mas a tendência é absolutamente clara e é fácil verificar o ajuste da curva a uma reta no gráfico logarítmico. Poderia ser uma mera curiosidade, se a lei não se mostrasse igualmente aplicável a todas as demais linguagens existentes. Sim, o português também segue a lei de Zipf, bem como qualquer outra língua. Até línguas inventadas, como Esperanto, Klingon, também seguem a lei. É um fato inacreditável, né? Mas não há uma explicação para isso. Seres humanos, exercendo sua criatividade natural de produzir uma linguagem, acabam gerando palavras que seguem uma distribuição específica, quase constante. Qual o alfabeto usado? Não interessa. Qual a ordem da frase? Sujeito, verbo, objeto, como no inglês e no português? Ou verbo, sujeito, objeto, como no japonês? Ou sujeito, objeto, verbo, como a maior parte das línguas do mundo? Não interessa. A lei de Zipf se aplica. A língua tem 2 gêneros, como o português, ou 3, como o alemão, ou apenas 1, como o inglês. A lei de Zipf se aplica da mesma forma. Ela se aplica também em várias outras situações. Sabe onde mais a lei de Zipf se aplica? Sim, na distribuição de renda. Se você pegar uma distribuição de renda em uma população de um país qualquer, vai encontrar uma distribuição muito similar à curva prevista pela lei de Zipf. A segunda pessoa mais rica ganha metade do que ganha a pessoa mais rica, a terceira ganha 1/3 e assim por diante. Mas eu vi no Jornal Nacional que o índice Gini da OCDE diz que o Brasil é mais desigual que a Suécia. Se a curva é a mesma, por que há essa diferença? Por que há países e populações com riquezas mais desiguais e menos desiguais? Antes de qualquer coisa, eu devo dizer que existem alguns pontos que eu discordo no cálculo do índice Gini da OCDE. Primeiro, o fato deles considerarem o orçamento do governo em determinada área como distribuição de renda. Na conta deles, se o governo gastou X reais com educação e saúde para os mais pobres, ele deu esse dinheiro para os mais pobres. Isso simplesmente não é verdade. Uma parte do dinheiro é perdido em corrupção do governo, mas a maior parte é perdida em ineficiência administrativa pura. A conta correta deveria considerar apenas o valor subjetivo percebido efetivamente pelo pobre, pelo beneficiário final. Se o governo gasta X reais com os mais pobres, isso não quer dizer que o valor recebido por ele
eles foi esse mesmo X reais. De fato, o valor é impossível de calcular, pois é um valor subjetivo, fora do mercado. Eu, particularmente, considero esse valor desprezível. Outra falha do índice da OCDE é o fato de deixarem de fora os benefícios auferidos pelo próprio governo, pelos políticos e funcionários públicos. A maior parte das pessoas ricas, super ricas e até a classe média alta no Brasil são políticos e funcionários públicos. No resto do mundo também há um grande percentual de ricos no governo. Então o governo está, de fato, concentrando renda para seus funcionários públicos e políticos. A OCDE faz essas escolhas ruins por uma razão econômica clara. São os governos no mundo todo que financiam eles. Então eles preferem ignorar esse fato, que é bastante significativo aqui no Brasil. Mas, mesmo se tirarmos essas barbeiragens, ainda existe alguma variação na distribuição de renda entre países. Precisamos de um fator de ajuste aqui. A lei de Zipf é, na verdade, a forma discreta da distribuição de Pareto. A distribuição de Pareto tem esse fator alfa, que pode torná-la mais suave ou menos. Não quero entrar fundo em estatística aqui, mas de uma forma simplificada, a forma da curva é sempre a mesma, só a inclinação que pode variar um pouquinho. Como eu disse, não há uma teoria firme que explique por que essas coisas se organizam segundo a mesma distribuição. Mas, dentre as várias explicações, a que eu mais gosto é a que diz que a lei de Zipf segue a forma humana de organizar nosso pensamento. Nós criamos a linguagem através de um processo de reuso de coisas que ouvimos de outras pessoas, com acréscimos eventuais pessoais. Uma pessoa, muito de vez em quando, inventa uma palavra nova ou um sentido novo para uma palavra, e esses acréscimos, se forem ouvidos por muitas pessoas e forem algo interessante, passam a ser repetidos por elas, podem se tornar parte da linguagem. Se não forem interessantes, bom, são deixados para lá. O legal dessa analogia é que ela aplica-se de forma direta à economia. A economia é uma rede neural social. Basicamente, as pessoas produzem e consomem coisas que aprenderam a produzir ou a consumir. Muito de vez em quando, alguém inventa uma coisa nova que pode cair no esquecimento ou pode fazer sucesso. É exatamente o mesmo princípio. Bom, essa é uma bela teoria, mas o ponto importante aqui é que a desigualdade de renda é inevitável. Sempre haverá desigualdade de renda. E ela sempre terá a forma dessa curva. De fato, vai variar sempre uma margem relativamente estreita. Então, se acostume com 10% tendo 50%, porque sempre será algo desse tipo. Ou seja, desigualdade de renda não é causada pelo livre mercado. Ela é uma consequência da sociedade humana. Agora, desigualdade de renda é algo ruim? Existem duas formas de ver isso. Eu acho que o ruim é a miséria, é a pobreza, não necessariamente a desigualdade de renda. Acho triste que pessoas morram sem ter o que comer, mas se eu estou bem alimentado, tenho um conforto mínimo na minha vida, que diferença faz para mim que existam pessoas que têm ilhas particulares ou frotas de helicóptero, etc. A minha visão é que a desigualdade em si não é problema, a pobreza é o problema. Mas há uma segunda forma de ver isso. Temos que admitir que a inveja é parte da natureza humana. Todos nós temos algum grau desses sentimentos ruins. Negá-los é inútil. Quando vejo alguém com uma ilha particular e um helicóptero, eu estaria mentindo se não dissesse que sinto um pouco de inveja do cara. Gostaria de ter um pedaço de ilha e um veleiro, nem precisa ser um helicóptero. Portanto, posso entender que existam pessoas que se incomodem mais com a má distribuição de renda. É um reflexo humano natural da inveja. Socialistas não precisam se sentir ofendidos por isso. É natural, é humano. Só não é ético forçar outra pessoa a abrir mão do dinheiro dela para aplacar sua inveja, nem mesmo para impedir que o miserável morra de fome. Veja, se a economia é o nosso cérebro social, você está matando neurônios importantes aí, ao romper o processo natural de geração de riqueza. No final, no longo prazo, a sociedade como um todo acaba perdendo muito mais quando se fere os direitos de propriedade e liberdade de qualquer pessoa. O governo é capaz de reduzir a concentração de renda? Bom, só se você usar a metodologia da OCDE, que ignora a ineficiência do governo. Na metodologia deles, se o governo aplicou 30% do que recebeu de imposto na saúde para os pobres, então redistribuiu 30%, que é uma piada. Seria preciso medir o valor real recebido pelo usuário final do sistema, que, devido à ausência de mercado para esse serviço, é impossível de se calcular. Você só tem um governo, então não há mercado para serviços estatais. Então eles não têm um valor. Na prática, se você incluir a ineficiência administrativa do Estado e os benefícios auferidos pelos funcionários públicos e políticos, verá que o Estado sempre concentra renda. O pequeno eventual benefício que pode trazer para os mais pobres sempre será muito menor que a fortuna de dinheiro que ele concentra na mão de funcionários públicos e políticos. Não importa quanto imposto seja cobrado, não importa de quem o imposto seja cobrado, o Estado é incapaz de diminuir a desigualdade de renda. Ele pode, por outro lado,
aumentar essa desigualdade, como demonstra seguidamente o governo brasileiro. E isso vale para todos os governos, desde a ditadura militar brasileira até os governos bolivarianos brasileiros recentes. Até para a Suécia. Só há melhor índice Gini devido a falhas óbvias desse índice. Então, sem governo, viveremos em uma sociedade mais igualitária? Definitivamente sim. Sem governo concentrando renda, viveremos em uma sociedade mais igualitária que hoje. Não apenas isso, mas uma sociedade com menos pobreza e fome. Como toda a experiência histórica mostra, quanto mais livre for o mercado, menos impostos forem cobrados, mais rápido a economia cresce, mais novas invenções e produtos surgem para melhorar a vida de todos. É possível que sejamos todos ricos? Bom, se você comparar a nossa qualidade de vida hoje com a qualidade de vida dos nossos bisavós, todos nós já somos ricos hoje. Mas, é lógico, em um momento único da história sempre haverá desigualdade de renda. O governo é esse câncer no cérebro que só é capaz de concentrar renda e fazer crescer a si mesmo. Nunca capaz de redistribuir, nunca capaz de ajudar alguém. Vamos acabar com esse câncer cerebral que é o governo. É a melhor forma de diminuir a desigualdade, diminuir a pobreza e a fome. E é a forma mais ética também. Vamos abraçar a sociedade sem governo. Bem-vindo ao Ancapistão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Clique no logo do canal para assinar e ser avisado de novos vídeos. Se quer saber mais sobre o assunto, veja um desses vídeos que selecionamos para você. Agradecemos ao apoio dos nossos patrocinadores: Orian Neto, Breno Meneghetti, Paulo Martins, Felipe Murta, Guilherme Ribeiro, Rogério Souza, Daniel Iopi, Felipe Zavan, Diego França, Joaquim Neto, Thiago Santos, Rodrigo Galberto, Olímpio Ferreira. Um agradecimento especial para a comunidade Ancapsu, que me ajuda a produzir esses vídeos. E para os administradores do canal do YouTube e da página do Facebook, Pedro Baldi e David Coutinho. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição do vídeo de que formas você pode fazer isso.